Queridos irmãos, é com muito prazer que estamos aqui, uma manhã maravilhosa, onde estamos falando com vocês sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo estava muito preocupado com o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Ele diz aqui no primeiro versículo, vamos ler para que vocês possam entender: há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, as pessoas de fora, existe. Como é haver quem abuse da mulher de seu próprio pai. Irmãos, o pecado de fornicação é o pecado do sexo fora do casamento. E Paulo está falando de uma pessoa que estava se fornicando com a esposa do seu pai. Paulo estava dizendo que eles não poderiam tolerar tal prática, com razão. E Paulo disse assim: como eu não estou fisicamente presente, mas eu estou espiritualmente presente, eu vou unir o meu espírito com o espírito de vocês e vou usar o poder do Senhor Jesus para entregar o corpo físico desta tal pessoa nas mãos de Satanás, para que o corpo fosse destruído, para que a alma fosse salva no dia da volta do Senhor Jesus. Como vamos compreender isso, irmãos? O corpo físico destruído pelo inimigo e a alma salva pelo Senhor Jesus. Nós vamos ter que voltar, irmãos, lá no Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado e um dos malfeitores estava sendo condenado, crucificado por tudo de mal que ele tinha feito. E naquele momento ele recorreu a Jesus Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse claramente para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o corpo daquele assaltante, daquele malfeitor, estava sendo destruído, mas a alma dele estava sendo salva pelo Senhor Jesus. Será que agora conseguimos compreender que a alma daquele indivíduo, que o corpo dele estava sendo entregue a Satanás para ser destruído, o corpo estava sendo destruído, mas a alma estava sendo salva por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo? Como compreender isso, irmãos? Nós compreendemos da seguinte forma, que é revelação do Espírito Santo, que uma vez tomarmos a decisão de pertencermos a Cristo, aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus e sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso nome está naquele momento sendo escrito no livro da vida. E o pecado não tem poder para tirar o nosso nome do livro da vida, desde que essa pessoa permaneça com aquela intenção, com aquele propósito que foi feito de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus e permanecer no reino de Deus. O corpo físico sofre pelo que fez, mas a alma está garantida porque o nome dele está escrito no livro da vida. Mas Paulo comenta ainda sobre algumas coisas aqui que nós devemos falar para vocês. Ele diz aqui: que
não devemos nos associarmos a pessoas que têm problemas. Que tipo de pessoas? Ele diz aqui, ó, os devassos, os avarentos, os roubadores, os idólatras, os maldizentes, os beberrões, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, à igreja. Essas pessoas não devem fazer sociedade, associar-se, compartilhar algum tipo de trabalho com estas pessoas. E ele completa dizendo aqui que nem devemos assentar na mesa para comer com estas pessoas. Por que será que ele diz assim, que não devemos nem nos assentarmos à mesa para comer com essas pessoas? É porque as outras pessoas, ao vermos nós sentados com estas pessoas, vão pensar que nós fazemos parte deste grupo. Como aquela frase: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É só por causa disso. Não tem problema nenhum sentar, comer, beber, não tem problema nenhum. Mas para que as outras pessoas não se escandalizem, não pensem mal de nós, é que nós devemos nos procedermos assim. Queridos irmãos, o pecado não pode permanecer naqueles que pertencem ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Mas não quer dizer que aqueles que por acaso caírem em pecado não possam se levantar. Paulo disse assim, Pedro disse assim: eu oro para que vocês não caiam, mas se algum de vocês cair, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele nos defende. Ele vai dizer diante do Pai: Pai, por este também eu derramei o meu sangue, e ele pertence a mim também. Então, irmãos, o pecado nos faz sofrer. O pecado nos traz problemas graves, destruição familiar, problema de saúde, separações, intrigas entre parentes. Isso é um produto do pecado. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos ter a felicidade, vamos ter o amor, a bondade, a misericórdia, a alegria. Portanto, irmãos, o importante para nós é o reino de Deus e compreender como Deus é generoso, como Deus é bom. Deus é só bom. Amigos, se você tem um amigo, um parente, um irmão, um filho, uma mãe, uma esposa, alguém que você acha que essa pessoa precisa também fazer parte do reino de Deus, que você ama essa pessoa, que você quer que essa pessoa conheça o reino de Deus, passe o nosso vídeo para frente através das redes sociais. Nós estamos colocando um botão onde você pode, através desse botão, transferir este vídeo para as mídias sociais. E também informar o nosso endereço virtual. Nosso endereço virtual é libertospeloamordecristo.blogspot.com.br. Nosso site é libertospeloamordecristo.com.br. E que Deus abençoe a todos vocês e que compreendam esta mensagem, que ao nosso ver ela é um pouco difícil de entender. Amém. Glória a Deus.